Olá, boa tarde. A maior parte dos brasileiros, 64%, declarou não ter consumido bebida alcoólica em 2025. 2 anos antes, esse número era bem menor, 55%. Os dados são da pesquisa Ipsos-IPEC, a pedido do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. A mudança de comportamento é ainda mais forte entre os jovens. Na faixa entre 18 e 24 anos, a abstinência subiu de 46% para 64%. O que explica esse movimento? O que muda na relação dos jovens com o álcool? Quais as reflexões do ponto de vista da psiquiatria e da nutrição? É o que vamos debater no Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. Cinco horas 30 minutos. Muito boa tarde, estamos ao vivo no YouTube de GZH e também no site de GZH para debater esse tema aí que mexe com muita gente, né? A relação com as bebidas alcoólicas que vem mudando aqui no Brasil de acordo com os estudos. A gente vai entender se de fato isso se reflete na prática, no dia a dia, o que os profissionais estão enxergando dessa mudança aí que é apontada nesse estudo. Não é só esse estudo, outras pesquisas apontam também para esse caminho. Bom, a gente está recebendo aqui no estúdio, no Conversas Cruzadas hoje, o Dr. Carlos Salgado, psiquiatra e conselheiro da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, e também duas nutricionistas que vão nos ajudar aqui nas reflexões. A Alana Susbach e também a Camila Secchini, as duas nutricionistas presentes aqui, então, para a gente bater esse papo, conversar um pouco aqui sobre esse tema que, repito, mexe com muita gente. Doutor Carlos, vou começar com as nutricionistas, certo? Para elas nos darem, assim, a impressão de consultório, da vivência de vocês, que conversam diariamente com muitas pessoas, com os pacientes, com as pacientes. O que vocês têm notado disso? Esse dado dessa pesquisa se reflete aí na prática mesmo, no dia a dia, porque era uma percepção que a gente tinha, né? A gente até fez alguns programas caminhando para esse sentido, programas que falavam de atividade física, de corrida. Falamos muito sobre a situação dos bares, as casas noturnas em Porto Alegre, dessa mudança de cultura também, dos jovens saindo menos. Tudo isso acaba desembocando nessa ideia de que há um menor consumo de álcool, de bebida alcoólica. Alana, a tua impressão sobre isso? Boa tarde, obrigado pela presença aqui no Conversas. Léo, boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite para estar aqui somando, né, com os colegas também sobre essa temática. E realmente eu acho que os dados da pesquisa eles acabam indo de encontro com o que a gente vê dentro da prática clínica, né, que é cada vez mais as pessoas preocupadas com a saúde, né, e principalmente os jovens, né, a nova geração dos 20, reduzindo o consumo de álcool ou nem tendo um contato tão intenso, né, com a questão da bebida alcoólica. Né? Acho que tem um movimento que vem crescendo, né, que é o movimento wellness, de cuidado com o corpo, e aí a gente acaba vendo que isso está se reverberando cada vez mais e as pessoas estão adotando isso como um estilo de vida. Então, acho que casa muito, né, a nossa prática clínica, o dia a dia, com o que a gente enxerga de dados da pesquisa. Tem essa relação direta, então, com o cuidado com a saúde, a diminuição da bebida alcoólica. Vocês notam isso? Sim, concorda, Camila? Camila, boa tarde. Obrigado pela presença. Já ia entrar direto, assim. Boa tarde também, quero agradecer o convite. É ótimo estar, né, com mais profissionais falando do assunto, porque o que a gente vê em consultório é muito real. Assim, pelo menos a gente que trata com mulher, homem, que pratica esportes, que está iniciando nessa vida. Antes, o exercício físico ele era um aliado, mas ele não tinha tanta influência, eu acho, que tem hoje com a alimentação e o consumo ou não de álcool, né? E que nem a Alana falou na questão desse wellness, assim, eu vejo muito da indústria também. Então, a indústria também está se adaptando às novas formas desse novo mercado, né? Então a gente vê assim a cerveja sem álcool, né, reduzidas em calorias, justamente para elas não perderem com esse público. E o pessoal cada vez mais interessado também, não quero ficar fora do evento social, não vou deixar de beber, o que é a melhor opção, assim? Então, além da redução total, eu acho que do consumo de álcool,
também assim o que é o menos pior e o que menos vai impactar na saúde daquele indivíduo. Eu acho que é o que eu mais vejo, assim, pelo menos na minha prática, né? E tem essa relação em não prejudicar o desempenho numa atividade física, ou é a preocupação com as calorias, ou porque atrapalha na alimentação, é tudo isso junto? Acho que uma soma, acho que ambos, né? Ambos. Total, assim. Eu vejo que cada vez mais, né, os jovens têm aderido a atividades que são mais desafiadoras, né? Então, a corrida, distâncias como 21 quilômetros, 42 quilômetros, e aí são pessoas que acabam optando por não beber por um determinado período de tempo, né? E aí, em relação ao cuidado com a saúde, essa questão que tu trouxe, a questão calórica, né? Hoje a gente já sabe que a indústria tem se adaptado com cervejas low carb, né? Ou com um perfil de fermentação maior, então, ou com uma retirada de álcool, ou com uma adição de enzima para tirar um pouco do glúten, né? Então, hoje a indústria de alimentos, a indústria de bebidas ali, ela conseguiu, acho que, se desenvolver bastante para se adaptar às demandas desse público que tem vindo, né? E aumentando a demanda de novos produtos e novas soluções, né? Mas eu acho que é uma questão de um conjunto, né? Tanto da questão calórica como da questão do impacto do álcool no dia seguinte, na performance, né? E eu acho que acaba sendo a soma dos fatores. Acho que complementando o que a Ana falou, assim, tem da questão do esporte, né? Que eu acho que é muito presente, muito, muito. Acho que tu atende mais também, né? Pessoal da esporte, assim. É. Mas eu, em consultório, tenho muito público feminino também, mulheres em menopausa também. E a consequência do álcool de uma mulher em menopausa é diferenciada, assim, a questão, né? Então, eu acho que daí que vai de encontro isso que tu falou da saúde, né? Da mulher se preocupar mais com o impacto ali da saúde, como aquilo vai ficar em mim, né? Como vai impactar, do que não só do esporte. Eu acho que é a soma dos dois. Muito bem. É só a arrancada aqui desse debate que a gente está fazendo, então a gente vai ter bastante tempo ainda para aprofundar do ponto de vista nutricional, os prejuízos que o álcool causa no corpo também, e além dessa questão comportamental aí que vocês estão identificando no dia a dia. Dr. Carlos Salgado, vamos lá, o senhor é psiquiatra, o senhor trabalha muito com esse tema, né? Álcool, outras drogas. Como é que enxerga essa mudança de comportamento ou não? Boa tarde, doutor. Obrigado pela presença mais uma vez aqui. Boa tarde. Agradeço a gentileza e da companhia agradável aqui de duas pessoas que já se mostraram muito desenvoltas, mas eu fico num viés peculiar de alguém que atende dependentes químicos, que atende pessoas que têm problemas com álcool e tantas outras drogas, né? E essa redução anunciada, honestamente, não chega a me entusiasmar. Né? Adoraria me entusiasmar, adoraria me sentir assim, realmente otimista, né? Eu estava lembrando aqui com as colegas aqui de programa, né? Que lá pelos anos 80 houve uma moda de tomar água, de beber água. Eu lembro de um bar de referência que era o bar do Iabê, e as pessoas iam para lá e ficavam bebendo água para o ódio dos garçons, né? Porque não era para o bar para ficar bebendo água. Para beber água. Então, modismos, né? Então, uma moda que em si, benigna, maravilhosa, e claro que havia pessoas mais refratárias a esse novo hábito, né? Então, eu acredito que nesse percentual aí citado, essa variação, a gente inclui as pessoas mais flexíveis com relação a hábitos alcoólicos, no caso, né? E eu repito, eu estou num polo de alguém que atende mais as pessoas menos flexíveis, que tendem a uma rigidez nessa relação com o álcool. Então, honestamente, repito, eu não consigo ficar assim tão eufórico e otimista. E, ademais, no entorno do álcool, eu fico pensando nas várias outras substâncias, né, que alteram o estado mental e que seguem sendo bastante atraentes para muitos de nós humanos, né? Então, repito, adoraria ficar meramente otimista e aposto que realmente tem fundamento a ideia de que as pessoas, muita gente se dedica a cuidar do próprio corpo. Eu estou envelhecendo, um sujeito já de terceira idade, né? Cuido do meu corpo na medida que eu posso e ele está me respondendo razoavelmente. Quando eu não cuido, ele responde muito mal. Então, pensando na população como um todo, um dado positivo.
muitas pessoas estão trocando hábitos, o hábito de beber, mesmo que seja moderadamente, por um hábito alternativo. Por exemplo, botar na hora de beber uma atividade física, por exemplo, em lugar de se dedicar àquela rotina rígida, né, do beber de todo final de tarde. Mas um alerta, né? A gente tem uma coleção, repetindo, de outras substâncias que estão bastante presentes na cultura, né? E eu falo desde um viés peculiar de alguém que atende pessoas que acabam dependentes químicos, que acabam tendo uma relação muito rígida com substâncias, né? As mais variadas, desde maconha, cocaína, aliás, maconha bastante incensada, né? Bastante ainda valorizada na comunidade como se fosse algo benigno, que de fato parece que não é, né? E junto vai lá tabaco, cocaína, anfetamínicos, né? E outras variações de drogas que parece que ainda são bastante atraentes. Então, não querendo jogar água na fervura, mas já jogando, né? Eu acredito que a minha turma, né? Aqueles pacientes que acabam buscando talvez mais a mim do que o pessoal que está no polo da saúde, né? do cuidado aprimorado, maravilhoso, né, em relação à nutrição, essa turma eu acho que segue bem entusiasmada com abusos, inclusive do álcool. Mas, doutora, então, falando desse ponto específico da troca de hábito, né, que a gente está comentando aqui que muita gente trocou o álcool pelo hábito da atividade física, da corrida. Aí o doutor Carlos Salgado traz aqui a preocupação também da troca do hábito da bebida por uma outra droga. Eventualmente. Eu gostaria de entender um pouco mais isso, doutor. Assim, há pacientes que trocam realmente, diminuem o consumo de álcool para ir para outra droga, porque a gente ouve muito falar que o álcool é a porta de entrada para outra droga e acaba às vezes agregando ao álcool, mas tem gente que diminui o álcool para ir para outra droga mesmo? Eu acho que é um fenômeno mais complexo. As pessoas transitam entre as várias substâncias ao longo do tempo e, claro, tem uma turma em especial que só adquire novos hábitos, digamos, né? Só incorpora novas substâncias no seu rol de interesses, mas, de fato, é bastante comum que o grande número de usuários experimenta muito para acabar se polarizando nas substâncias, em geral as mais disponíveis, como é o caso do tabaco e do álcool. Então, muitas pessoas fazem uma longa história de experimentação na vida e ao longo, né, mais para a vida adulta, né, acaba se fixando numa substância de eleição. E claro que tem a turma que só incorpora novas substâncias e quando nos procura eventualmente alguém que se dedica à dependência química e vem com um rosário de substâncias que vão ficando dentro da vida da pessoa e todas elas com muita dificuldade de deixar de lado. Então, repetindo, não fico tão otimista assim, tá? Mas, pensando no polo da experimentação, eu acho que é um dado importante para quem está nos assistindo. Quem experimenta corre o risco de eventualmente mudar, né, o seu cérebro e ficar fixado na substância. Então, quando a gente olha, especialmente entre os jovens, né, que a experimentação venha sendo menos frequente, essa é uma informação que nos interessa. Se as pessoas, como as colegas de programa que estão lembrando, né, são capazes de abandonar, né, de deixar em segundo plano o uso de substância em busca de uma forma física, de uma condição de saúde geral mais saudável, a gente tem uma pontinha de otimismo, pensando que alguns que teriam eventualmente a tendência ao abuso de substâncias não chegarão a abusar porque não terão dado espaço nas suas vidas para que isso pudesse ocorrer. Aí eu consigo ficar otimista como elas. Vocês podem falar a qualquer momento também, tá? Não precisa de autorização. Só esperar. Se o doutor der o gancho ali. Deixa eu só chamar, eu não chamei no início, mas tem uma enquete que está disponível ali para você votar no YouTube. Você que está acompanhando ao vivo, a gente, 5 horas e 43 minutos. A pergunta é a seguinte: como foi seu consumo de álcool em 2025? Não bebi em 2025, bebi menos do que o habitual ou bebi com frequência? O bebi menos que o habitual está liderando aqui com 53%. Depois vem o bebi com frequência 29% e 18% não bebi em 2025. Gente, tem gente que não bebeu nada de álcool em 2025. Tem mensagem chegando também e você pode mandar sua pergunta, sua opinião aqui também nesse tema. Vamos ver algumas mensagens aqui. O Vitor tinha colocado aqui, esperando a Alana. O Malacaio, o Bubalu, boa tarde. Malacaio, boa tarde. Aqui costumo correr distâncias maiores no domingo. Cortei bebidas totalmente, olha só, e sem pizza aos sábados também. Pesa demais.
Tem isso, né? Porque tem muita gente que deixa para fazer os chamados treinos longos, os longões, os longos, as corridas maiores no fim de semana, no domingo. E aí, historicamente, o fim de semana era sempre para exagerar um pouquinho. Exato. Aí entra aquele dilema. Como é que está sendo isso aí nos consultórios? Eu acho que a gente acaba orientando isso também, né? Reduzir o consumo de álcool, principalmente quando eu falo que hoje o consultório está cheio de atletas amadores, né? Então, muitas pessoas que não ganham a vida com isso, mas buscam, né, o acompanhamento para ter performance. Então, a nossa orientação vai ser sempre tentar equilibrar, né, uma rotina de uma pessoa normal, que tem seu trabalho, né, mas com eu falo que é o pozinho de fada ali da performance, né? Então, a gente acaba discutindo muito com os pacientes dentro do consultório sobre reduzir o consumo de industrializados, sobre reduzir o consumo de bebida alcoólica, né? Principalmente nesses momentos que antecedem ou provas ou semanas de preparo, onde tu vai ter mais demanda do corpo, né? Então, que nem o pessoal da corrida fala muito sobre os longões, né? Eu tenho muitos atletas de tênis e outros esportes, né, que a gente acaba vendo que as competições acontecem nos finais de semana. Exatamente porque essas pessoas acabam tendo uma rotina de trabalho. Então, distinto dos atletas profissionais, os atletas amadores acabam precisando abrir mão, às vezes, né, da bebida, da pizza, né, do hambúrguer com tanta frequência ou tão estrondosos, né, para entregar a performance que eles almejam. Tá, e por que o álcool faz tão mal assim na questão da corrida, por exemplo? A pessoa vai fazer um treino mais longo no dia seguinte, e aí no dia anterior bebe cerveja e se passa um pouco. Claro, a gente fica mais cansado, mais sem fôlego, ressaca, mas o que acontece ali no organismo que atrapalha? Porque é o álcool mesmo, né? Porque se fosse uma cerveja sem álcool, talvez não fizesse tanto problema, ou sim? Sim, inclusive falando da cerveja sem álcool, a gente tem muitos atletas, né, que acabam adotando aí a cerveja como uma estratégia até de reposição de glicogênio muscular, né? A gente vê isso muito mais frequente na Alemanha, né? Países onde a cerveja é vista como um perfil cultural. Depois da corrida, beber cerveja? Depois da corrida. Depois acontece. E aí acontece com álcool também, né? Com álcool também. Mas eu acho que, assim, metabolicamente, é sempre a parte mais fácil de explicar para uma pessoa leiga é que o álcool, não existe uma dose segura. Começando por aí, né, doutor? Mas eu acho que tem uma outra questão, que é o que a gente vê de forma mais frequente e comum, é que o álcool gera um sistema de desidratação muito ágil, né? Desidratação, né? Isso. Então, assim... desculpa, Lana, ela já continua. Mas é que nem todo mundo fala, quando eu consumo álcool, eu faço mais xixi. Mais xixi, exatamente. Sim. É isso, né? Desidrata com muito mais facilidade. Então, o pessoal começa, eu tô bebendo e daí, para de ir no banheiro, né? Então, é muito por causa desse perfil metabólico, né, que o álcool traz de fazer um sistema de desidratação muito intenso, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, que acaba sendo um fator negativo, né, da sensação e do impacto do álcool na questão da performance esportiva. Mas depois tem outras coisas, né? O álcool também tem uma correlação muito forte com a depleção de massa muscular, né? Então, falando sobre a performance, reduzir massa muscular também é uma coisa que piora a performance, mas também piora outros parâmetros, como a longevidade, né? Como a questão da força, da dor muscular, né? E aí eu acho que o terceiro parâmetro é muito também atrelado a essa questão da cognição, né? Quanto mais a gente tem o consumo de bebida alcoólica muito próximo a atividades físicas, a nossa resistência também, né, psíquica ali, em relação à resistência do exercício, acho que fica muito pior, né? Tem muitos estudos hoje que trazem essa questão da resistência do mindfulness, né? Que é tu vai conseguir, né, de tu mentalizar, que são várias
táticas que a gente usa com atletas profissionais, principalmente. Sim. Né? De mentalizar a chegada. Quando tu bebeu no dia anterior, né? Ou extrapolou muito na alimentação... Não tem condições O aí. que acaba acontecendo é que, assim, no primeiro quilômetro tu já quer desistir. Sim. E daí tu tem mais 20 para fazer. Ô Camila, metabolicamente, me dá também algumas impressões tuas sobre isso. Outra coisa que eu ia somar, assim, também, é que se a gente tirasse a parte esportiva, a gente deixasse só alguém que bebeu num dia e vai dormir, tu já não dorme bem, né? Sim. Já não tem uma qualidade do sono boa. E para quem faz esporte, para quem não faz, o sono, ele é fato, assim, que ele é melhor Primordial, em tudo. Em tudo. Então, tu já não dormindo bem durante a noite, e no outro dia tu vai praticar alguma atividade física, já não dá certo. Aí tu vai tomar alguma bebida que vai piorar esse sono também. Então, é que nem a Alana falou, assim, tem muitas coisas metabólicas que elas são mais difíceis de serem explicadas, mas a parte leiga realmente é isso, assim, é a parte de cognição, de performance esportiva, de desidratação, e é isso que a Alana falou da desidratação. Ninguém hoje em dia, talvez está melhorando agora com isso, mas intercala água e álcool, né? Mas seria o ideal de ser feito. Afinal, tu está desidratando, então tu tem que trocar, né, ali com um pouquinho de água. Então, eu acho que é uma soma de fatores para não ter uma performance boa no outro dia. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Eu vou beber e no outro dia eu vou acordar tarde, daí eu vou correr. Tá, até dá. Até vai. Mas é diferente já tudo que acontece. Não, e tem um outro fator somado, né? Eu brinco com os meus pacientes que tem a capivara do dia seguinte, né? A fome. Que a gente bebe e aí o paladar sempre fica muito aflorado, assim. E eu falo assim, e nunca, depois de beber, nunca a gente quer uma salada, nunca quer um bowl de frutas. Mas por que dá tanta fome assim? A gente acaba tendo a necessidade, né, de mais glicose, né? E aí os alimentos hiperpalatáveis acabam sendo muito mais interessantes, né? Então, mais gordura, né, mais fritura, mais sal, né? Então, a gente acaba vendo essa necessidade. Então, e aí a gente pode casar isso até com a questão da redução, né, da frequência de festas. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente tem cada vez menos festas, né? Menos bares que vão até mais tarde. Festas tardias, né? Festas que vão até 5 da manhã. Os bares estão terminando 1 da manhã, eu acho, né? Exato. Então, acho que isso também acaba fazendo com que as pessoas, reduzam o consumo de álcool, né? E aí não tem o lanche depois, não tem o hambúrguer depois, não tem o X depois, porque não tem álcool, né? Mas eu vejo que isso acaba aparecendo com frequência. Mas lá na conversa com os pacientes, vocês algumas vezes se veem obrigadas a tentar convencer o paciente de que não deve beber, ou o próprio paciente já chega com essa consciência? Ou vocês têm que fazer esse convencimento? Eu vou, assim, minha percepção, tá? Até essa semana atendi um paciente assim, que ele falou que ele preferia parar de comer do que parar a bebida. Nossa, só fala bem pertinho do microfone, Camila. Deu? Não, porque às vezes foge um pouquinho. Preferia assim. parar de comer. Tira meu carboidrato, mas não tira minha cerveja, não, tá? Então, aí às vezes, é sim um convencimento. Então, explicar o porquê daquilo, né? Que parar de tirar o carboidrato não é a mesma coisa de tirar o álcool, gente. Não é o carboidrato Sim, do álcool. troco o arroz, tiro o arroz, mas beba a cerveja. Não nesse dá. nível. Então, tem os dois estilos, assim, sabe? E tem também, não só, a gente falou muito da cerveja, mas tem uma coisa mais cultural também, que eu acho que veio da pandemia, muito da questão do vinho, né? O pessoal ficava muito em casa, acabava bebendo. Então, tem gente que tem isso comumente na rotina, de chegar em casa e ainda beber alguma coisa. Então, eu acho que isso em consultório é mais difícil. A bebida do dia a dia, sabe? Sim. Não a bebida assim, vou numa festa e vou beber, vou num bar e vou beber. Eu acho que esse, às vezes, é até mais fácil de tu instruir e falar, olha, é melhor não, do que aquela bebida quando chegou em casa, de um dia cansativo, de trabalhei muito, né? Aquela recompensa da bebida para ficar melhor, para ficar mais relaxado. Então, eu acho que tem diferenças em cada indivíduo, cada paciente, enfim, né? Acho que é isso. Assim, o doutor Carlos, isso da bebida para ficar mais relaxado e tal, e como é que o senhor vê essa relação? Bebo só um pouquinho, mas todo dia... Então, esse trânsito, né, de uma pessoa pela experimentação
a sistematização de uso, o desenvolvimento de tolerância. A gente vai imaginando uma linha de vida, né? Uma história de vida desde a juventude em que alguns indivíduos experimentam álcool, e são muitos, né? E alguns sistematizam esse uso. Então, essa progressão, né, de um uso chamado de experimentação, e aí eu acho que é interessante a gente sublinhar essa impressão, né? Especialmente se a gente estiver nesses números. Eu não tenho de memória aqui se esses números são referentes mais a jovens ou a pessoas de certa idade, assim como eu, talvez um pouco como tu, né? Mas pensando de forma otimista, se os jovens estão experimentando menos, estão substituindo o beber por outros hábitos, temos uma notícia boa: menos gente se expondo ao uso de álcool, menos gente ali adiante tendo uma relação intensa com o álcool. Então, se eu não me perdi aqui na questão, né, algumas pessoas tendem a abusar de álcool. O critério fundamental é se expor ao álcool para que isso ocorra. Ficando otimista, bom, se menos pessoas se expõem ao álcool, aqueles que teriam a tendência ao abuso serão em número menor também. Então, da experimentação, da curiosidade do beber até a produção de problemas, bom, a gente pode ter uma distância muito curta ou uma distância mínima, né? E aqueles candidatos mais fortes ao abuso do álcool, esses que começam a se explicar, como o exemplo que ela trouxe, né? Tão duro, né? Não, eu prefiro então conter calorias na alimentação e não no álcool, né? Um prognóstico ruim para esse sujeito, seja lá o esporte que ele esteja entusiasmado de desenvolver. Então, tentando ficar num painel geral, se eu não me perco aqui: experimentação, uso sistemático e, dentre aqueles que usam sistematicamente, os abusadores vão se destacar. E aí essa é a turma que acaba me procurando, né? Aqueles que experimentaram, tiveram uma experiência eventualmente prazerosa, provavelmente com álcool, e descobriram que o momento de parar não era tão simples e, quem sabe, seríamos um exemplo aquele, né, indivíduo que tu avaliasse que disse: não, entre comer então e beber eu prefiro ficar com a caloria do álcool. Um péssimo negócio e um indício de prognóstico realmente muito ruim. Daqui a pouco a Camila vai ter que indicar o Dr. Carlos para esse paciente, porque senão... eu sempre falo que a nutrição, a psicologia, a psiquiatria, ela estão muito juntas, parceria, né? Parceria assim, natural, concordo. Mas eu imagino, vocês o tempo todo tem que ficar também fazendo esse papel, né? Porque tudo é muito também A relação com a comida, ela está muito ligada ao nosso emocional. O plano alimentar é muito cognitivo, né? E eu queria somar para essa fala do Dr. Salgado, sobre essa questão do álcool no final do dia para relaxar, né? Sim. A gente vê que cada vez mais que isso, pelo menos é o que eu vejo no consultório, a tendência é que as pessoas têm feito menos, né? Mas principalmente lá no consultório eu tento conversar muito com os pacientes sobre também a bebida ter calorias, sobre o impacto no dia seguinte, né? Até utilizando estratégias e ferramentas da psicologia, né? Trazendo, olha, no dia seguinte que tu bebe, como tu te sente? No dia seguinte que tu não bebe, como tu te sente? Né? Para conseguir fazer um comparativo interno, né? Porque às vezes as pessoas nem se dão por conta do impacto do álcool, do uso do álcool no final do dia ali, porque elas não fazem essa comparação. No dia seguinte que eu bebi 3 cervejas quando cheguei em casa, ou bebi meia garrafa de vinho, como que eu me senti? Às vezes, acorda com a sensação de areia nos olhos, né, mais cansado, com a boca mais seca, ou acordou no meio da noite, um sono mais agitado. E aí, na noite, no dia que não bebeu, foi completamente diferente. Né? Um sono recuperativo. Uma relação custo-benefício. Exatamente. Então, quando a gente consegue fazer esse panorama comparativo, né, eu falo que o nutricionista, o profissional da área da saúde como um todo, né, ele está ali muitas vezes para guiar o padrão de observação do paciente. Né? Às vezes ele já sabe que é bom ou ruim, mas ele não consegue fazer essa análise sozinho. E às vezes é uma frase. É uma frase, a pessoa para assim. Exato. É verdade. Daí tu, né, propõe isso, né? Lá eu acabo propondo muito, né? Eu comento muito com eles que
eu tenho um padrão muito de negociar, né? Então, às vezes, eles falam isso. Ah, eu prefiro beber a comer. Eu assim, ok. Eu assim, então vou te dar um limite, né? Vamos calcular juntos. Então, tem pacientes que eu falo assim, olha, o teu limite é... Se a pessoa chega tomando 2 garrafas de vinho na semana, a gente diminui para 1,5, daí depois diminui para 1. Isso é interessante. Já quero falar dessa questão dos limites aí, se há algum limite. Bom, foi comentado aqui que, enfim, qualquer grau não de tem uma álcool quantidade aí segura, né? Mas assim, eu quero falar sobre quantidade, porque também é algo que está na rotina da vida das pessoas, daquelas que não querem parar totalmente, mas querem continuar bebendo, mas sem precisar beber até cair, até, enfim, ficar bêbado ou ter uma ressaca. Deixa eu só ler umas mensagens antes aqui. O Deco, acho que é Deco. Nutricionista Camila é muito qualificada, acompanha ela nas redes sociais, super indico. Obrigada, as Deco. duas têm Instagram, né? Depois a gente pode falar Sim, aqui também sim. o arroba. Vini Pacheco, ótimo programa, baita assunto. Aline, Camila, colega de profissão maravilhosa, super indico, referência. Rafael, vim pela Fada Nutrinha. Quem é a Fada Nutrinha? A Fada Nutrinha é a Eu sou a Alana. Fada Nutrinha. Fada Nutrinha. A Fada Nutrinha. E Deco diz o seguinte, já bebi em 2026, inclusive acho que vou beber hoje. O que fazer no sábado para amenizar o impacto do álcool no meu corpo? Bom, elas já falaram um pouco que beber água intercalando, né? Com certeza. Melhor coisa. Não, e no dia seguinte, mais água ainda, né? Para ajudar o dia corpo. seguinte. A gente acaba tendo uma filtração muito grande, uma sobrecarga dos rins, né? Para retirar o álcool, que é um elemento tóxico do nosso organismo, né? Então, no dia seguinte, para dar uma ajudadinha nos rins, o ideal é muita água. Aquilo de se alimentar antes vale também, né? Vale. Ai, vale. sim, isso é uma situação complicada, né? Porque tem gente que, assim, essa coisa do barzinho, sai do trabalho, vai pro bar e tal. A comida do chega bar com os nunca é algo atrativo. aí É já sempre chega- algo muito atrativo, mas nem sempre tão Aí saudável. chega já petiscando uma batata frita, né? Uma coisa assim. Então, tem que se alimentar, mas o ideal não seria se alimentar, assim, da pior maneira, né? Então, eu tenho algumas pacientes assim que, eu vou pra festa, agora no Ano Novo. Sim. Meninas, homens também, mas o meu público é mais feminino. Solteiras que vai pra festa, enfim, e é só festa, né? A festa é só bebida, não tem comida. Então, todas eu indiquei, pelo amor de Deus, vamos comer um prato completo, né? Arroz, carne, vegetais, enfim, não vai me comer o crepe da beira da praia antes de ir, porque isso vai ajudar, de certa forma, ali a melhorar muito mais o impacto daquele álcool no corpo, né? Do que, imagina, chegar e beber uma coisa que realmente é tóxica. Então, se a gente for considerar o álcool, que nem a Alana já falou, né? Não tem limite. Então, imagina para aquele corpo como é que vai sentir isso. Assim, do nada, uma bomba no estômago então, assim, é muito melhor a gente se alimentar antes. E também, dependendo do caso, como a Alana falou, de ter essa larica, às vezes é melhor chegar em casa e comer também. Né? Então, não chegar e direto dormir, porque muitas pessoas também fazem isso, assim, direto dormem, às vezes a ressaca pode ser pior no outro dia. Então, é importante a gente comer também antes de dormir, assim, se a pessoa não tem enjoo, né? Algo do tipo. Mas chama atenção, desculpa. Não, pode falar. Agora, o contraste, né, entre a notícia que nos motiva, né, a estarmos aqui, né? Bom, as pessoas estão bebendo menos. E o que a gente está descrevendo, estou acompanhando, estou concordando com elas, né? A intensidade do beber nas relações sociais, nos momentos sociais, o quão importante, a prioridade que isso ocupa na vida das pessoas, e a descrição, claro, olhando para uma pessoa em particular, mas parece ser um fenômeno muito frequente, né? O quanto é importante algo com um potencial tão deletério. Né? E, ao mesmo tempo, temos uma notícia boa. Bom, globalmente as pessoas estão, parece, bebendo menos. Parece, né? Nos deixa otimistas. Mas quando a gente olha uma pessoa em particular, e claro, chama atenção porque está bebendo de uma forma peculiar, de uma forma preocupante, dá medo, né, de imaginar as consequências disso. Né? Claro, para quem defende a ideia de uma vida com menos álcool, a notícia em si, ela é positiva, mas a gente, se for analisar os casos mesmo e ver que ainda é algo muito problemático, né? Os números ainda são muito altos. Né? Mas essa questão dos momentos sociais, do uso do álcool nos momentos sociais, eu acho que é uma questão a ser debatida, né?
Porque aí eu acho que tem muito a questão do comportamento. Né? E aí a gente tem diferentes possibilidades, né? Mas eu costumo trazer muito que isso também tem correlação com o não saber dizer não, né? O quanto as pessoas não desenvolvem. Tem dias que tu não tá afim, né? Eu falo sempre que tem o beber social e tem o beber quando tu tá afim. Uma coisa que eu desenvolvo muito essa conversa com os pacientes dentro do consultório, que é pensar, né? Não é porque tu tem um jantar que tu tens que beber junto com as pessoas, né? Faz sentido para ti? Tu quer beber naquele dia? Tu tá afim de beber? Porque quando tu começa a pensar sobre isso, talvez não seja o momento para tu beber. Daqui a pouco tu vai separar o dia que tu quer beber. Eu vou beber no domingo, né? Porque para mim socialmente vai fazer mais sentido dividir um drink com meu noivo ou dividir um drink com a minha mãe num churrasco de domingo, do que beber numa quinta-feira num Mas, happy Alana, hour. eu acho que aí entra um pouco daquilo que a gente está falando da questão cultural, né? Porque há um tempo atrás, o jovem, o adolescente que fosse a um evento social e não bebesse, já olhavam torto, já era meio que motivo de vergonha, né? Sim. Não, eu tenho que beber. E isso me parece um ponto-chave nisso. Já não há mais esse olhar torto para aquele jovem que não quer beber. Impressão, que eu né? acho Não que, sei assim, se isso em qual faixa etária, né? Bolha, né? Eu acho que isso depende muito também do perfil do social ali, do ambiente ciclo, social, né? Do ciclo, né? O quanto talvez as pessoas que estão no mesmo ambiente também não bebem, né? Mas ainda assim, por exemplo, eu tenho 30 anos, né? Eu tenho muitos pacientes que têm mais ou menos essa média de idade. E aí, ontem até teve um paciente que falou assim, agora tem carnaval, como é que eu vou e não vou beber? E eu pensei, não bebendo. Precisa. Né? Aí ele, mas daí vai estar todo mundo bebendo. E eu já diria à tua mãe que tu não é todo mundo. Né? Então, não precisa fazer o que todo mundo faz. Até porque os teus objetivos são distintos dessas outras pessoas. Né? Então, eu acho que o julgamento pelo não beber também tem muito a ver com o âmbito social que a pessoa está ali, a bolha, né, em relação a amizades, né? E aí eu acho que entra muito também das pessoas que querem, né, deixar aqui como uma dica, né, as pessoas querem beber menos ou querem mudar os hábitos, as escolhas, que elas se conectem com pessoas que têm os mesmos anseios, os mesmos objetivos. Porque fica muito mais fácil de tu não beber quando tu está com pessoas que não bebem, né? Sabe, tem uma experiência interessante de um paciente muito antigo que dizia, é impossível ir, ele frequentava uma churrascaria conhecida da cidade, impossível ir lá porque lá todo mundo bebe, eu olho em volta, as mesas todas, e esse sujeito se internou, né, e era que bebia um absurdo, né, tinha migrado do destilado para fermentado e bebia um absurdo, era uma geladeira de cerveja ao longo do dia. E ele foi com a noiva, ele tinha uma noiva antiga lá, que a gente pode chamar uma noiva crônica, né? E ele foi com a noiva, abstinente, estava internado, e deu uma escapada para ir até uma churrascaria da cidade. E qual não foi a surpresa dele? Porque ele olhou em volta e disse, não era verdade, as pessoas não estavam bebendo. O que acontecia, grosseiramente falando? A mesa dele tinha uma turma bebendo junto com ele, que atraía gente que abusava álcool, cheio de cerveja na mesa dele, cheio de bebidas de todo tipo, mas especialmente cerveja. Aquele era o horizonte que ele enxergava. Quando ele tirou a bebida da mesa dele, ele e a noiva bebendo lá refrigerante, água, sei lá o que estavam bebendo, ele olhou em volta, as pessoas até davam uma picadinha numa cerveja, porque era meio-dia, dia de semana, horário de trabalho, que para ele não era um limitante, porque ele não conseguia ter esse limite, e a grande surpresa que ele trouxe, não era verdade, as pessoas não bebem. Né? Numa quarta-feira, ao meio-dia, na churrascaria X, as pessoas não estão bebendo, como eu costumava beber, que chegava às 12h30 e saía às 14h, Imagina. Com uma turma, todos muito intoxicados. Então, às vezes, para surpresa de alguém que diz para a gente, mas como é que eu vou na festa e não vou beber? Cara, não bebendo. Mas é possível ir numa festa se divertir, rir, brincar com todo mundo e não beber?
cada dia, eu acho que, concordando com o teu comentário anterior, eu acho que sim, cada vez a sociedade é mais flexível em relação a isso. No meu tempo de guri, isso era muito rígido. Né? Como que não vai beber? Não tinha sentido estar numa festa e não estar com um copo na mão. Por quê? Porque havia um constrangimento, uma pressão dos iguais no sentido do beber, coisa que em algum grau se atenuou, o que talvez explica um pouco aquele número que a gente apresentou no início. Eu acho que esse julgamento ele atenuou, assim, a pessoa não é mais vista como ET, assim. Pode até ter, não vai beber hoje, tá, mas ninguém tá nem aí mais. Sim. Segue lá tua cerveja zero, segue o teu refrigerante, água, enfim. Eu vou trazer um caso pessoal meu, porque eu sou a mais nova do grupo aqui. Eu tenho 26, sou jovem. Bem mais nova. Bem mais nova. Então, claro que pode ser uma percepção também um pouco enviesada, porque eu sou nutricionista, mas um caso pessoal agora no Ano Novo. Eu participei do Ano Novo com outros amigos e eu fui a única que não bebi. Olha só. Por diversos motivos. Eu já não sou do álcool, nunca fui, não tive experiência assim nova, assim bem novinha, então também tenho tendência na família genética ao alcoolismo, então evito. Não bebi no Ano Novo e eu fiquei pensando sobre isso. Nossa, será que eu vou beber e o pessoal vai ficar brincando comigo? Enfim, foi super tranquilo, assim. Não sei se é do meu ciclo, mas todo mundo bebeu. As pessoas me ofereciam, eu falava, não tô bebendo. Tá, tudo bem, então não tá bebendo. Mas se fosse há 20 anos isso, teria ouvido piadinha, as pessoas iam E é diferente porque daí eu tava com a minha família, um outro dia que também estava bebendo, pessoas mais velhas. Mas tu não tá bebendo? Olha só. Com os mais velhos. Pode ser do meu ciclo, pode ser um pouco assim, ela é nutricionista, ela não bebe, porque tem isso também, né? Mas eu achei bem interessante trazer isso, assim, por experiência pessoal, assim, de não ter isso, assim, porque eu acho que essa opinião, esse julgamento que a gente recebe, às vezes, é o que faz a gente beber sem nem querer beber, né? Bom, ainda trazendo essas percepções pessoais, doutor, o que eu percebo também no meu dia a dia é o fato de a gente já ter se acostumado a não beber e dirigir, né? Que é quando eu ainda era jovem, não tinha essa ideia assim de que não pode beber e dirigir. Muitos jovens bebiam e dirigiam. E hoje, com isso de não poder mais beber e dirigir, e por ter essa consciência maior, às vezes você vai no lugar e você fala, não, hoje eu estou dirigindo. E deu, acabou, ninguém questiona. Não, tá dirigindo? Tá, hoje está dirigindo. Né? E acho que a cultura do álcool e a direção que não pode, e tem rigor na fiscalização, na punição especialmente, faz com que também as pessoas aceitem que daquele momento ali o cara não vai beber. Fala, doutor. Eu ia comentar esses contrastes da história da gente, né? Eu lembro de uma cena pessoal num bar da cidade, aqui não vou dar o nome para não comprometer do ponto de vista de marketing, né? Mas um bar tradicional da cidade, um varandão bacana e tal. Eu sentado ali com uma parceira e passaram por mim dois colegas de faculdade, à época já todos nós três graduados, né? E esses dois vieram até a mesa onde eu estava com a jovem ali, né? Nem tão jovem, mas enfim, jovem, e disseram, mas o que é isso? Como que tu está aqui no bar Chopp X e não estás bebendo? Assim, assintosamente, de uma forma... tinham muita intimidade comigo para brincar, para debochar, né? Mas assim, algo que naquele momento me parecia assim, pô, que coisa constrangedora, que absurdo, que cara de pau dessa gente. Corri com eles ali e eles saíram rindo e foram beber, né? Era um bar chopp, né? E a mulher que estava comigo ficou me olhando e disse, mas que gente grossa, né? Eu digo, gente grossa, porque casualmente naquele período eu tinha começado a trabalhar com dependência química e um mestre antigo tinha proposto, cara, experimenta ficar 1 ano sem beber para tu ver como é que se faz. Eu que já não era muito de beber, estava transitando por aquele ano sem beber com uma moça ali que não tinha problemas nem interesse maior com bebida, estava compartilhando comigo, né, um encontro sem bebida. Passa o tempo, né? Algumas pessoas daquela época que bebiam dessa forma entusiasmada, transitaram por meu consultório pedindo ajuda. Um tanto como amigo, um tanto como conselheiro. É verdade? Olha só. E aí eu fico pensando, olhando assim aquela situação de, tá aí a minha vingança, calei a minha boca, metabolizei, claro, né, a minha raiva daquela época, né, vou ajudar, né, a pessoa e de fato
Um deles, especialmente, eu ajudei significativamente. Mas o tempo mudou. Surpresa de uma dessas pessoas que, quando teve de ficar, decidiu que iria ficar sem beber, a grande surpresa foi que a expectativa era terrível, né? Que vai ser uma reunião social, eu vou ter que ir, e vai ser muito difícil, porque as pessoas vão me cobrar e vão me pressionar. E qual não foi a surpresa? Que, ao menos em um evento importante daqueles da vida dele, ninguém cobrou coisa nenhuma. Não estou bebendo, eu estou dirigindo. E o assunto ficou por ali, né? Então, acho que há uma crescente flexibilidade nesse sentido, de entender que para algumas pessoas a bebida é inconveniente. É aquele que insiste incisivamente, às vezes está só sendo um peso na vida daquela pessoa e não um convite gentil. E claro que para algumas pessoas é difícil dizer não, porque existe a ambivalência. Gostaria de estar bebendo. E nessa história de vida, eu acabei perdendo o interesse por beber, e há muito tempo que não bebo, e não me faz falta. Eu nunca tive problemas que eu tenha detectado com bebida, mas deixou de ser interessante. O senhor lembra qual foi a última vez que bebeu álcool? Olha, não consigo lembrar, honestamente. Mas há muitos faz o quê? anos. Coisa de quantos anos, assim? Talvez 20 anos. Uns 20 anos, mais 20 ou menos. anos, é, talvez 20 anos. E antes era comum? E antes era pouco comum, eu nunca tive muito interesse com o álcool, nunca foi uma coisa que me atraía especialmente, mas gostava, e admito, gosto do sabor de várias bebidas, mas uma coisa peculiar, quando eu sinto o efeito do álcool, eu perco o prazer daquilo que eu cerveja, gin, enfim, as bebidas mais peculiares, né, que eu testei, gostava do sabor e sigo como lembrança boa do sabor, mas não me agrada o efeito do álcool. Especialmente, então, peculiaridade pessoal, acho que não é sempre claro, assim. Não, e em função do trabalho também, né, de ouvir tantas histórias e isso acaba... Eu acho que a gente, sendo honesto, acho que a gente fica um pouco impregnado, vê o infortúnio do beber, algo que parece glamuroso, charmoso, interessante, e que aproxima as pessoas de tanto sofrimento. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui que estão chegando. Deixa eu ver aqui. Vini Pacheco, ótimo programa, baita assunto. A Aline Camila, colega de profissão maravilhosa, super indico referência. O Rafael aqui, vim pela fada Nutrinha. Acho que eu já tinha lido essas mensagens aqui, né? Deixa eu ver aqui. Essas aqui eu já tinha lido. O Jonathan. Excelente conversa, tema muito relevante e necessário para entender as mudanças de comportamento das novas gerações. Tatiane, fala sobre pacientes bariátricos. Nossa. Tema aí, Nutris? Bebida alcoólica. Tu tem algum paciente bari? Sim, a minha madrasta é bariátrica, é meu estudo de caso. Assim, Então fale um pouquinho, assim, para não deixar passar aqui. Eu tenho muitos pacientes bariátricos no consultório, assim. E dependendo da técnica, né? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia de redução de estômago, né? Existem várias técnicas, mas basicamente é como se a gente reduzisse de forma muito intensa o volume que cabe no nosso estômago. Sim. Né? E isso acaba sendo... muitas pessoas que passam pela cirurgia bariátrica acabam trocando, né? A compulsão, né, pela comida pela compulsão pela bebida, né? Porque daí eles conseguem tomar grandes volumes, né? E aí a gente especialmente destilado. Especialmente destilados. Eu ia comentar que a cerveja então a cerveja acaba gerando um estufamento, né? Tem mais carboidratos, então acaba gerando a sensação de mal-estar, né? Mas principalmente para uma pessoa que passou por uma cirurgia bariátrica, a bebida alcoólica, né, em especial os destilados, pelo teor alcoólico maior, acaba sendo muito ruim, né? Por quê? Porque essa pessoa acaba bebendo com mais frequência, porque acaba sendo um dos fatores que gera mais prazer, mas também tem um consumo calórico muito maior, né? Mas qual é a relação de ter diminuído o estômago? Aí ela vai para o destilado, é isso? É porque daí ela não consegue comer mais volumes, mais volume. E daí ela acaba, por muitas vezes, correlacionando o prazer do comer com o prazer do beber. Porque a gente tem alguns estudos que evidenciam, né, que as pessoas que realizam a bariátrica por conta de um grau de obesidade têm uma relação mais complicada com o comer, né? Sim. Que pode ser composto alimentar, enfim. Então, quando essa pessoa acaba reduzindo o estômago
bruscamente, é do nada, né? Então, num dia tu tá com o estômago de um tamanho, no outro tu acorda com 10% só do estômago. Então, a pessoa, psicologicamente, se ela não faz um tratamento adequado, se ela não tem esse acompanhamento, ela troca essa compulsão que tinha pela comida pelo álcool. Também tem pessoas que acabam tendo, que daí não é relacionado a isso, pode ser por compras, pode ser por outros tipos de compulsão. Outras adições, né? Outras adições, mas o álcool, ele acaba sendo bem frequente, assim. O destilado acaba sendo mais, pelo que a Lana falou, por conta da cerveja ter a cevada, então pode deixar mais, né, estufado, enfim, que daí a bariátrica não vai se sentir bem. Mas o destilado, ele como se descesse mais fácil, assim, vamos dizer. Então, a pessoa não come, porque não sente fome. Aí mas busca bebe. o prazer numa bebida que estufa menos, Exato, que no caso é o destilado. E aí a gente vê os reganhos de peso, né? Que, querendo ou não, o álcool tem caloria, né? Sim. Então, é como se E essa migração, né, do apetite por alimentos que podia ser satisfeita em grande quantidade, aí migrando para o álcool, que especialmente o destilado, né, que tem alto conteúdo calórico e a gratificação intensa, uma migração trágica, né, para alguém que passou por uma bariátrica. Eu tive alguns casos, né, na época mais heróica das bariátricas, as cirurgias eram muito mais agressivas e o impacto, né, da falta de uma orientação, né, de uma integração da experiência, da previsão da experiência que será, algumas pacientes, eu lembro 2 em especial, que migraram para o destilado de forma muito agressiva. Nossa. Né? Então, alguma coisa que desorganizou muito a vida. Então, ser obesa, passar pela cirurgia, ter o benefício da cirurgia e ver isso destruído pelo abuso do álcool, uma coisa realmente bem impactante. Não tinha ideia dessa situação. Acaba sendo pior ainda, né? Porque aí a pessoa retoma o peso e com todos os prejuízos do álcool, né? De estresse, né? Metabolicamente falando. E a importância, né, de avaliar, de que na avaliação de alguém candidato a um procedimento tão útil, tão importante como é a bariátrica, incluir claramente, né, os hábitos ou a tendência ao abuso de álcool. Sim. Vamos ler algumas mensagens mais aqui. A Mariana Cabral, rindo aqui da história da capivara nervosa que a gente falou, da fome, né? E prefere as calorias dos carboidratos, né? Tem gente que, sobre aquele caso específico... São carbolovers os meus pacientes. Carbolovers, tá. De gente que prefere, pedindo para cortar o carboidrato da alimentação para liberar o da bebida. Aquele caso, aí não dá. Vitor, depois de um tempo considerável sem consumir álcool, 2 ou 3 meses, ao retornar o impacto é maior para o corpo ou até mais tempo, 6 a 12 meses? Impacto para o corpo? Depende qual o impacto, né? Acho que impacto de sentir melhor mais o álcool, não sei. Talvez tolerância cai, né? A tolerância, a sensibilidade aumenta bastante, né? Uhum. Tanto que acho que uma das estratégias que eu mais tenho proposto agora no início do ano, aproveitando esse momento assim que eu vejo que o pessoal engrena bastante assim desafios, na rotina, é sugerir um período de tempo sem álcool, né? Então, vamos tentar ficar 15 dias sem beber, ou vamos tentar ficar até o carnaval sem beber, ou vamos tentar ficar 1 mês sem beber, né? Porque daí tem muita gente que nem se dá por conta da quantidade que está bebendo, né? Não se dá por conta. Esse é o motivo pelo qual hoje eu calculo e falo, esse é o teu limite. Uhum. Né? Esse é o teu limite na semana. Daí a pessoa fica, mas é pouco. Se tu bebeu o teu limite, tu sabe que a partir dali é por tua conta e risco. Tá, então vamos, eu queria entrar nesse ponto, a gente acabou não passando, porque tem uma máxima assim de que não dá para beber 1 ou 2 cervejas. Tem memes que falam assim, vai beber 1 ou 2. Não tem como, entendeu? Tem que beber 5, 6, 10, 15 cervejas. Na conversa com os pacientes, vocês precisam colocar esse limite para aquele paciente que não quer cortar totalmente, né? E aí tem como, caso a caso, dizer, então nesse fim de semana aqui você vai beber 2 long neck, 3, não sei o que se fala em termos de quantidade quando o assunto chega nesse estágio de conversa. Tá. Posso pode, Camila, pode. Depende de cada caso, eu sempre falo que a nutrição e cada um é individual, né? Mas primeiro a gente tem que avaliar a questão, isso assim, de estar trocando uma coisa pela outra, que nem eu comentei do caso anterior, né? Então não querer comer para beber. Isso aí você já corta, já é um pouquinho mais complicado, né? A gente tem que ir diferente a coisa. Mas dependendo da bebida, o álcool, ele, assim, impacto do álcool é o mesmo. Então, quando a gente fala de calorias, a gente fala, né, que 1 grama de álcool tem 7 calorias por
ml, mais ou menos assim. Só que daí, como a Do Alana álcool falou, puro, né? do álcool puro, dele puro, entendeu? Só que o álcool, ele muda conforme o tipo de bebida. Então, tem bebidas que vai ter o vinho, né? Então, tem o vinho seco, tem o vinho suave. Tudo isso é uma conversa Sim. que a gente tem que entender também, porque não adianta eu falar para um paciente tomar 2 long neck se ele não bebe cerveja. Se ele bebe vinho, Sim. né? Então, tem uma conversa, sim, mas eu acho que eu, Camila, trabalho muito mais assim a questão comportamental. Então, se a pessoa está ligando aquilo ali com alguma emoção, então a gente pode, que nem a Alana falou antes, né? Trocar daqui a pouco, a pessoa começa a atividade física, aquele álcool ele já não é tão presente porque ela já está trocando aquilo ali, mas também tem os limites, né? Então, uma coisa é realmente 2 long neck, outra coisa é 3 long neck. Tem pessoas que, cara, se não for para tomar 5, 6, eu não bebo. Né? Então, não bebe. Então, já nem bebe, né? Então, não bebe. Deixa eu só um parênteses eu antes da Alana. Aquela cerveja que se coloca com menos calórica, vale a pena? Vale. Vale. A troca? Vale. Ela tem um perfil né? diferente, né? Ela tem... Hoje a gente tem diferentes marcas, né? Com cervejas menos calóricas. Mas tem cervejas que são mais... Tem uma redução de carboidratos, tem cervejas que têm uma redução de glúten, tem algumas cervejas que são menos calóricas por não terem álcool e tem cervejas que são menos calóricas por terem uma redução do teor alcoólico, né? Então, hoje, assim, dentro do perfil de aceitabilidade, eu vejo que essa aqui ainda tem álcool, mas tem um teor alcoólico menor e ela é low carb, é uma das mais aceitas, assim. Né? Então, e somando assim para com a fala da Camila, assim, hoje dentro da prática clínica eu tenho muito essa questão de conversar com o paciente e entender também, né, o quanto ele bebe, né? Eu sempre falo que a escola antiga das nutricionistas era muito assim, nem se conversava sobre bebida alcoólica dentro do consultório, não era uma coisa comum, né, de tu ir no nutricionista e a nutricionista te perguntar assim, tu bebe? Né? Bebe Sério alguma coisa isso? de bebida Não tinha essa alcoólica? conversa? Era só na comida mesmo? Não, antigamente era só na comida, né? Nossa. Era a época das 3 castanhas de tarde, se sentir Que fome. ou era né? tu comia mega bem ou tu comia muito mal, entendeu? Não tinha um meio termo para ele, o equilíbrio não existia. Exato. E então, hoje, assim, eu converso muito com eles sobre o tipo de bebida, quanto bebe, né? Beleza, mas num churrasco, tem gente que chega sem saber a quantidade que bebe de cerveja num churrasco, né? Então, eu falo assim, depende muito também, qual é o intervalo de tempo desse evento? Alana, eu bebo num churrasco que começa meio-dia e termina às 5 da tarde, eu bebo 5 cervejas, né? E aí a gente tem diferentes táticas, né? Então, eu calculo os limites até para a pessoa entender, começar a ter um parâmetro, né? Eu falo para eles que é a corda guia. Quando eles têm uma corda guia, eles conseguem saber e prestar atenção nos limites que eles devem começar a respeitar, né? Então, tem substituições também, até entender, por exemplo, uma garrafa de vinho equivale a 4 long necks. Aí a pessoa começa a entender, olha, talvez seja mais vantajoso fazer, diminuir o volume da cerveja, diminuir a frequência da cerveja, né? Ou, se no caso o paciente quer diminuir o consumo de bebida, daqui a pouco ele vai ter que trocar por uma bebida que ele goste menos. Sim. Né? Porque, eu tenho mais controle bebendo um gin tônica do que bebendo um vinho. Né? Então, eu falo que tem que fazer uma análise global, né? Mas existe a possibilidade de calcular substituições, né? Se for beber vinho é X, se for beber cerveja é Y, ou se for beber um drink, um Aperol, né? Tanto em correlação às gramas de álcool daquela bebida, como em relação a calorias. 6h27, só para dizer assim, vou acabar estourando um pouquinho porque o papo tá bom aqui, tá? Mas vamos avançar só um pouquinho aqui no horário. Álcool e dieta. Eu ia complementar que também às vezes é legal, não sei se a Alana faz, mas também mostrar aquilo ali em calorias, em comida, como é que isso muda. O comparativo. Sim, porque às vezes as pessoas não têm noção. Então, essas 5, 6 long necks pode ser um prato de comida muito bom e assim... E às vezes a quantidade de bebida é exatamente o que a pessoa fica assim, não, mas eu faço tudo direitinho, né? Aí tu olha no final de semana, a pessoa bebe 10 long necks. Assim, 10 long necks, aqui o melhor comparativo, eu amo esse comparativo. 10 long necks dá 1.500 calorias. Muitas vezes é o que uma pessoa deveria comer ao longo no do dia. Né? 1.500 calorias. Uma pessoa assim...
né? Começou assim. Você vai correr 20 quilômetros para perder isso, entendeu? Olha a quantidade. Então, às vezes optar por não beber já é o que vai ajudar a pessoa a emagrecer, né? Sim. Ou optar pela redução do consumo. Eu tenho pacientes que bebem assim, fui no jogo, né? Foi no jogo. E eu falo que o jogo, para homem principalmente, nunca começa na hora do jogo, né? Se o jogo é às 9 horas da noite, ele começa às 4 horas da tarde. Exato. Né? Aí Se o jogo é bom, né? Se o jogo for mais ou menos. Não, eu falo assim, uma Libertadores, né? Então, eu vejo muito esse movimento, assim. Então, e é uma coisa que eu tento negociar com o pessoal. Olha, vai levar um cooler, então leva daqui a pouco um cooler com 6 cervejas com álcool e 100 cervejas sem álcool. Ah, boa ideia. Porque lá pelas tantas tu já não sabe mais o que tem álcool e o que não tem. Essa que é a verdade. Sim, psicologicamente já vai... Posso dar um exemplo? Um exemplo histórico aqui. Um paciente bem antigo parou de beber, se internou para conseguir parar de beber. E ele tinha uma rotina familiar e entre amigos, né? Churrascada, muita cerveja. E a esposa disse, poxa, os amigos se afastaram, né? A gente está sentindo falta. E ele foi postergando. Até que um dia ele aceitou, ok, vamos fazer um churrasco. Aí, deixa comigo. Armou o churrasco, comprou o que tinha que comprar. Bom, terminado o churrasco, que é um momento curioso, né? Ele limpou a casa toda ali e tal, o ambiente do churrasco. Aí foi no freezer, surpresa. O freezer cheio de cerveja. A turma toda se divertiu, conversaram, comeram e bastante bem, foram embora e sobraram. E aí o raciocínio dele disse, bom, é a minha cota. E uma coisa curiosa, a cota dele ampliava a cota dos outros, porque numa roda, quando há um grande bebedor e esse sujeito concentra as atenções, porque ele era um sujeito divertido, era bem falante, piadista, enfim, bom churrasqueiro, né? O que ocorria habitualmente, historicamente, sobrava carne, faltava cerveja. Então, quando ele fez esse churrasco, sumiu a carne e sobrou a cerveja, porque a cota dele ele não bebeu e não empurrou, que é um dado importante na nossa cultura, né? Não induziu os demais para o excesso habitual. E ele era o mentor, digamos, da intoxicação dos outros. E isso foi um dado importante na vida dele. O amigo que a gente não precisa ter. Né? O amigo que muitos de nós é melhor não termos. Né? Só para terminar de ler aqui as mensagens, vamos ver aqui. Rosânia, muito bom esse debate sobre o álcool. O Deco agradecendo aqui a ajuda das Nutris. Francisco Killen, presidente da Pacto Poa, comunidade terapêutica, onde o Dr. Salgado é conselheiro, se possível falar sobre tratamentos em comunidades terapêuticas sérias. Vamos vir um outro programa aí, Francisco, para a gente falar mais especificamente de outro programa, sobre isso. André Caran, acho que tudo é equilíbrio, saber a hora e a quantidade faz toda a diferença. É o que viemos falando aqui. Abraço para o Rafael Monteiro, o melhor DTV das lives. O Rafael Monteiro é o nosso diretor aqui que está fazendo os cortes das câmeras. Grande DTV é o nome que a gente usa aqui para o diretor. Grande Rafael Monteiro dirigindo aqui o Conversas Cruzadas. Nightx. Álcool é tóxico, não há benefício algum ou dosagem segura para consumo. E o Rafael, se for o jogo do Inter, precisa começar a beber 3 dias antes. Isso é a dor de cabeça que o Inter dá nele, entende? Nervoso, nacional. Vamos entrar muito nessa seara aí. Porque nós colorados andamos com períodos difíceis. Não vamos buscar na bebida, tá? Por favor. Essas mágoas todas que o futebol tem nos dado. Não precisa, né, doutor? É só correr uma meia maratona, né? Tá resolvido, né, doutor? Sai para correr, e refletir na corrida, que já faz esse papel aí e de forma muito mais saudável. 6h32, estourei todo o tempo aqui, mas tem 30 segundos para cada um fazer aqui as suas considerações finais. Doutor Salgado, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a companhia seleta, né, da qual eu pude desfrutar aqui. Excelente, espero que o público tenha se despertado, né, para a importância do álcool no nosso ambiente social. E essa notícia boa que começou o programa, né? Parece haver uma tendência a mudar essa história do álcool na nossa sociedade. Então, acho que a sociedade, quem sabe, a crer nesses números, esteja de parabéns. Então, prazer estar aqui, sempre disponível. Espero que o público tenha apreciado as nossas colocações e tenham sido úteis para todos. Doutor que veio aqui num outro programa completamente diferente, né, doutor Salgado? O outro foi, confesso, bem inusitado. A pauta era exorcismo, só para vocês terem uma ideia. Nossa Senhora! Bem leve.
leve. Bem leve. Suave. Alana, obrigado também. 30 segundos aqui para o recadinho final. Pode dizer o arroba aí do Instagram também. Muito obrigada. Para quem quiser me seguir, acompanhar mais sobre conteúdos de nutrição de forma bem prática e descomplicada, é só seguir no Instagram, @AlanaSusbach, ou procurar a Fada Nutrinha, que vocês vão achar facilmente também. Só tem uma Fada Nutrinha. Obrigada, Muito bem, obrigado. Camila, da mesma forma, muito obrigado. Muito obrigada também pelo convite, não só como nutricionista, também como ser dessa geração aí que está vindo. Também vou colocar aí meu Instagram, é NutriCamiSecchini. Então, também fico à disposição para quaisquer dúvidas e muito obrigada. O Secchini, como está aparecendo ali na... É Secchini que fala, mas escreve C-E-C-C-H-N-I, Secchini. É como apareceu ali no nome da Camila. Exato. Quando ela falou, apareceu ali. Ó, tá aparecendo de novo. Então tá, gente, muito obrigado, muito legal o programa de hoje. Eu que Vamos agradeço. encerrar o Conversas Cruzadas e acho que vou engrossar esse coro assim de otimismo, né? De que a gente esteja entrando numa fase mais consciente nessa relação do álcool com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, especialmente os jovens, que a gente não tenha mais aquela ideia de que beber muito é bonito. Não é bonito, não. O legal é ser saudável, é praticar atividade física, é o que a gente está vendo aí no dia a dia, muitos jovens entrando nessa onda aí de ser saudável, acordar cedinho, cortar a bebida, se não cortar totalmente, diminui, não precisa de bebedeira não, para ser feliz. Conversas fica por aqui, desejando um excelente fim de semana. Voltamos na segunda-feira a partir das 5:30 da tarde. Tchau, tchau.